Isso é real, cara. Shibai, o tão falado Otsutsuki, tem suas explicações sobre ele. E sim, seu corpo não existe. É oficial, aliás, tá no próprio mangá. Só que o que acontece? A gente deixou passar essa. Porém, tem também o caso de como seu DNA foi pras mãos do Amado, e a sua semelhança com Boruto. É sério, isso tudo tá muito insano. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha só, esclarecendo quem é Shibai para aqueles que estão perdidos, ele nada mais é que o ser mais apelão que já existiu, segundo as falas do Amado no mangá, o que tornou possível deste Otsutsuki sair do seu próprio corpo e transcender para outra dimensão, dito que é um local que um corpo físico não consegue acessar. Então imagina a pressão desta dimensão, porque um corpo humano não entra lá. Mas um corpo de um Otsutsuki também não suporta este local. Não ser permitido o físico deste ser dá pra gente perceber que é um local muito difícil de ser alcançado. E inclusive o DNA deste cara foi usado pelo cientista. No vídeo anterior, que é este aqui, eu falei bastante sobre o Daimon, na questão do DNA em seu corpo. Então vocês que já assistiram já têm noção sobre o Shibai Otsutsuki e o que o Amado fez com ele. E tudo isso rolou antes dessa fase de Boruto to Blue Vortex, em que até então, quando a Eida e o seu irmão Daimon apareceram na obra, a gente nem fazia ideia do porquê de tanta apelação de poder. Na real, nós tínhamos nossas teorias, que envolvia um Otsutsuki, mas não sabíamos qual. Até que chegamos em uma parte do mangá onde nos foi apresentado este ser divino, chamado Shibai. E dito também que, com os balanços de mãos, tempestade eram formadas, e com apenas um rugido, raios eram formados também, e que nem precisava de sinais para se obter um poder destrutivo. Então este ser foi mostrado no mangá. Mas olha só, a pergunta que não quer calar desde o dia que o Otsutsuki apareceu é: como o Amado conseguiu o DNA deste deus? Que inclusive essa é uma pergunta do Mikael Freitas, e eu ainda já até respondi nos comentários, mas foi meio que por cima essa parada. E antes que você que começou a acompanhar agora acha que foi dito oficialmente como o Amado conseguiu o DNA do Shibai, não foi falado nada sobre até agora. De resto é oficial, aliás estou usando o capítulo 75 como base analítica. Por isso, essa dúvida em questão, que inclusive na vez que lançaram o capítulo, foi feito muito esta pergunta, de como Amado conseguiu este DNA também. Aonde está esse corpo do Shibai? Mas já adianto, não existe corpo. Aí você pode se perguntar agora, ué, mas ele não deixou seu corpo pra trás? Sim, exatamente, cara. Ou melhor, Shibai deixou sim seu corpo. Mas tem uma questão que está na própria fala do Amado, em que quando analisei e fiz vários vídeos sobre o Shibai, nunca cheguei a tocar nesse assunto, até eu ter feito este vídeo sobre o Daimon, que eu disse um pouco sobre isso. E acredito que ninguém tocou neste detalhe ainda, sobre o Shibai, que a gente já entra nessa parte, porque olhem só, nesta aparição dele, rolaram-se especulações sobre o Boruto e este ser Otsutsuki, e aqui as coisas mudam um pouco de figura, porque lembram deste deus, o ser que apareceu até no anime, cheio de olhos atrás? Pois é, esta questão envolve ele, o Shibai e o Boruto. Preste atenção, o Boruto possui Jogan, que agora sabemos que é de um deus, e foi exatamente isso que muitos pensaram pelo lado deste Shibai, ser o próprio Otsutsuki dono do Jogan. Aí o que acontece? Existem duas explicações para isso. A primeira é sim, o Shibai ter o Jogan. E não, ele não possui este Donjutsu, mas sim este deus aqui. Ah pera, esses dois não são mesmo? Bom, vejam só, Shibai é o dono do Dojutsu da Ida, o Sharingan. O que leva a pensar que ele pode ser este Otsutsuki aqui é por conta do Amado ter dito no mangá que ele evoluiu para outra dimensão. Ou seja, assim que ele se tornou um deus, sua aparência mudou, se tornou literalmente um ser cósmico. Mas como eu havia dito, que tinha uma segunda questão sobre isso, que é existir o deus do Jogan e o Shibai, que está abaixo dele. E por que eu digo isso? Bom, se parar para pensar é esta possibilidade, tanto que faz sentido, que se o Jogan do Boruto superar o Sharingan da Ida. E aliás, usando as falas do Momoshiki no mangá 80, ele diz: vários Otsutsukis já se tornaram deuses, o que remete ainda mais à questão de ter dois deles, onde este Shibai Otsutsuki foi o que evoluiu, e o ser que possui o Sharingan, o Donjutsu que consegue ver o passado e o redor do mundo e ao mesmo tempo ouvir as vozes das pessoas. É coisa absurda mesmo. E aí que está a história. A gente pode duvidar em muito do Amado, até porque o Shikamaru falou que não confia nele. E se ele disse isso, então eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. De ser o Kishimoto dando uma brecha pra gente sacar que o Amado não é quem de ser
Por isso que se teve esta dúvida em relação de como este cientista conseguiu o DNA do Shibai, por conta de tudo que eu acabei de falar a respeito dele, ser um deus. E sim, tem suas explicações para isso. E a primeira delas é, o Ishiki ele ter dado o Shibai para o Amado estudar, mas por que o Jigen faria isso? Bom, vejam só, ciborgues foram criados e descartados por serem mais poderosos que o próprio Jigen, mas a Eida e o Daimon escapou, ou seja, o Jigen pode sim ter dado ao Amado para ele usar em suas criações para ter uma organização de membros apelões, mas não ao ponto de ser um perigo para ele mesmo. O que, à medida que isso aconteceu, sua ordem foi, destrua todos eles. Mas uma outra questão que entra aqui é exatamente a filha do Amado. E cara, aqui vocês vão sacar uma coisa que pode acontecer em Boruto Vortex. A filha do Amado volta à vida, mas como o Amado vai trazer sua filha? Bom, acredito que você não está lembrando, mas olha só. O Amado disse no mangá de Boruto que sua filha, olha isso, a Akebi, a filha dele, tá no karma do Kawaki. Exatamente isso, cara. Talvez você tenha até esquecido. E olha o que está acontecendo agora. Todos acham que o Kawaki é o Boruto. Então, se o Amado foi afetado, é pra ele querer o Boruto, porque na mente dele sua filha tá no karma do Boruto, e não do Kawaki. E o melhor vem agora. Como vocês sabem, não existe corpo do Shibai. E a prova tá no mangá, que tá na própria fala do Amado. Que, como eu havia dito, a gente nem se tocou aquela vez. O Amado disse: restos mortais, que são basicamente um corpo esquelético. Ou seja, não tem corpo nenhum escondido ou congelado em algum lugar. É só osso mesmo, sem células, sem órgãos, sem nada. E sabe como o DNA é retirado nessa situação? É tirado de dentro do osso. Mas agora presta atenção de novo. O Amado explicou que sua filha foi convertida em dado e mandada para dentro do karma do Kawaki. E segundo ele, o Kawaki precisa implantar o karma em um clone que ele criou. E olha o que o Kawaki perguntou: se ela poderia ressurgir como a Otsutsuki. E olha só, o Amado disse que não sabia, até chorou na hora. Pra mim esse choro foi cena. Mas aí que a gente questiona, ainda mais porque não existe corpo e sim restos mortais, que são os ossos. Quem garante que o Amado já não extraiu várias partes do DNA do Shibai e reservou dentro de algo que está com ele em Konoha? E pode usar a hora que bem entender. Inclusive, ter usado na sua filha para ela conseguir suportar ser convertida em dados. Igual os outros Otsukis fazem, porque a sua filha é humana. Ou seja, em Boruto to Blue Vortex, a Akebi pode estar surgindo mais como a Otsutsuki, e não como humana que era para ser. E o pior, o Boruto na mente do Amado é para estar com a Akebi no karma. Agora, imagine este momento, mas eu não acredito que o Amado seja fraco de ideia, para não ter notado durante 3 anos que tudo no corpo do Kawaki corresponde aos seus próprios estudos e experimentos. E se ele não foi pego pela onipotência e está fingindo que foi, então ele pode usar o Kawaki para trazer a Akebi. Porque no mangá ele fala bem assim: o Shibai tinha várias habilidades incríveis. Ele usou o termo várias, mas só citou a parte do balanço de mão e o rugido. O que me leva à questão de que o Amado poderia saber do poder da onipotência e já ter criado algo para se blindar, por saber que uma hora a Eida poderia sair do controle. Então o poder de Shibai não afetou ele. Aliás, o Amado estudou seus restos mortais, que, como disse, não tinha corpo como tecido, órgãos e peles, nada disso. E aqui chegamos nesta questão sobre o Amado, que ele é um gênio, e muito. O que isso é fora do normal, porque até um código de desligamento ele colocou no Kawaki. O que ele pode sim já saber que foi pego pela onipotência. Imagina, ele duvidando do que está vendo no Kawaki e ter falado o código para conferir se o Kawaki iria desligar ou não. E bem na frente dele, pronto, o Kawaki cai e se desliga. Tá feito, o Amado ficaria igual o Sasuke, saberia da verdade, mas aí continuaria ali com a onipotência tentando reverter e essas paradas. Mas cara, o que você achou disso tudo? Na moral, Kishimoto é um gênio também. Olha o tanto de mistério sem explicações que faz a gente ter que chegar em uma conclusão. Por isso que, cara, já sabe, se torna um membro do canal para não perder os próximos vídeos de análises, lançamentos e teorias. Por isso te espero nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!